Eu gosto muito de São Paulo. Eu mudei para São Paulo faz mais ou menos 20 anos, 21 anos. Eu vim para cá como tantas pessoas vieram de tantos lugares do Brasil e do mundo para fazer a sua história em São Paulo. Meu primeiro contato com política foi com 18 anos de idade, lá em Cachoeira Paulista, quando eu resolvi ser vereador. Fui presidente da Câmara Municipal de Cachoeira Paulista, uma cidade pequena que fica entre São Paulo e Rio, no Vale do Paraíba. Antes disso, eu queria ser padre. Eu entrei no seminário e o primeiro político que eu me lembro de ter conhecido e de quem eu me aproximei muito foi do ex-governador Franco Montoro. E aí eu vim para cá, e aí está o currículo das coisas que eu fiz, dirigi várias escolas em São Paulo, sempre muito próximo da política, mas tendo um caminho de educador. A educação é a paixão da minha vida, né? Nos lugares que eu dei, dou aula, nos lugares que eu dirigi, Colégio Poligomo, Pentágono, dei aula em Santa Cruz, Friburgo. Enfim, eu fui construindo, e muito próximo do Montoro. O Montoro dava palestras no mundo todo e eu ia junto com ele. E era um menino ali aprendendo com aquele homem que era humanista, né? E na minha experiência como secretário da Educação, está aqui a Valquíria, que foi minha dirigente na época, eu acho que uma das grandes experiências que eu tive como secretário foi valorizar as pessoas da educação, trabalhar próximo dos professores, do diretor de escola, não permitir, que é uma coisa que eu digo muito agora, como gestor, que uma parte das pessoas elas sejam consideradas invisíveis, né? Mas vir onde está o problema e resolver o problema. E graças a Deus a gente fez um trabalho muito bom aqui na rede de São Paulo. Nós conseguimos reduzir 80% o índice de violência escolar com o programa Escola da Família, que foi o programa precursor do ProUni, inclusive, dando bolsa de estudo, abrindo as escolas no final de semana. Começamos um projeto de escolas em tempo integral em São Paulo. Nós conseguimos transformar 500 escolas do Estado em escolas em tempo integral. Não tivemos nenhuma greve. Às vezes as pessoas, quando me criticam, falam assim, ele fala muito de amor e gestão. Eu tinha uma gestão de quase 6 milhões de alunos. E nunca nós tivemos problema nem com merenda, nem com uniforme, não entregávamos uniforme atrasado, não tivemos problema de pagamento, uniformizamos toda a matrícula no Estado de São Paulo, informatizamos a rede pública a gestão foi eficiente, foi correta com ele. É uma pena que no Brasil a gente padeça desse problema de descontinuidade, né? O governador que veio depois fechou as escolas abertas no final de semana, fechou as escolas em tempo integral. Não estou aqui para fazer crítica, mas só para explicar uma coisa importante antes de chegar em São Paulo, porque eu tenho escutado as críticas que os adversários fazem, e uma delas é que eu mudo muito de partido, né? Eu tenho 22 anos de vida pública. Em 22 anos de vida pública, eu fiquei 20 anos num partido só. Então não é sinal que eu mude muito de partido. Eu saí desse partido exatamente pelo candidato a prefeito, né, do PSDB, que quando assumiu o governo do Estado, estava brigado com o governador atual, Geraldo Alckmin, e começou a destruir os projetos educacionais que nós havíamos feito. E eu tinha consciência que eu havia sido eleito majoritariamente pela educação. E eu não tinha como continuar defendendo os educadores ali no partido em que eu estava. Essa cidade, ela é, ao mesmo tempo, rica. São Paulo teve hoje um PIB de 400 bilhões, isso é uma exceção na América Latina, um orçamento de 38,5 bilhões, um per capita de médico que é maior do que a maior parte dos países da Europa, a quantidade de médicos por pessoa em São Paulo, uma parte muito rica da cidade. E uma São Paulo muito pobre. Mas São Paulo é de 52% da população vive com menos de 2 salários mínimos, portanto não tem condição de pagar plano de saúde, não tem condição de pagar a escola privada, precisa do governo, em que 36% da população vive com menos de um salário mínimo, e que 6% não tem salário nenhum, uma cidade que tem 3 milhões de habitantes que moram ou em favelas ou em áreas irregulares, o que é um problema na cidade, e em áreas inteiras não tem um leito hospitalar. Há lugares muito problemáticos em São Paulo. A gente vai para Perus, não tem um hospital, vai para a cidade de Ademar, não tem um hospital, vai para Parelheiros, não tem um hospital. Para esse somário, só essas 3 regiões, moram ali 700 mil pessoas, sem nenhum leito hospitalar. Se pegar só Campo Limpo, a gente tem 16 leitos hospitalares, não 16 hospitais, 16 leitos hospitalares, com uma população de 700 mil pessoas, mas nenhum público. Então, só nesse exemplo, a gente tem quase 1,5 milhão de pessoas sem nenhum leito público. O nosso plano diretor é excepcional, e isso tudo que eu falo assim, se aplicar o plano diretor, vai resolver o problema da cidade.
Mas os planos não são aplicados. Cada hora surge uma ideia nova e essas construções começam a se realizar sem um planejamento real da cidade. Então, vocês pegam que em dias de chuva, os radares continuam funcionando, porque tem tecnologia para funcionar em dias de chuva, e os semáforos não funcionam, né? O que mostra o descaso na gestão dessa cidade. Estou fazendo uma crítica ao prefeito, ou enfim, não vou fazer uma campanha com crítica à pessoa, mas ao problema, ao olhar para os problemas. A gente está reunindo especialistas em todas as áreas, porque eu quero criar um projeto de governo realizável, real. Eu não quero chegar no final do meu mandato, como agora do prefeito, e 1/3 das metas que ele mandou para a Câmara depois de eleito, ele só conseguiu cumprir 1/3 daquelas metas. Não foram nem promessas de campanha. Se olhar para promessas de campanha, nem 10% do que ele disse está sendo feito. Mas ele está cumprindo 1/3 do plano de metas que ele mandou para a Câmara depois. Mas criar um projeto real para a cidade de coisas que sejam possíveis de serem realizadas, né? Isso é possível São Paulo realizar. Eu repito, a gente não está falando de uma cidade pobre. São Paulo é uma cidade com orçamento de 38,5 bilhões e que tem empresas privadas com poder impressionante. E que o prefeito tem que olhar para essas empresas, olhando essas parcerias que podem vir dessas empresas. Veja, a gente está numa reunião, numa área importante da cidade, com a sociedade viva participando. Quando você fala de OAB, Rotary, Lions, igrejas, universidades, sindicatos, todos os serviços, imprensa, isso tem na cidade inteira. Cada lugar que a gente vai na cidade tem uma sociedade organizada. E por que essa sociedade organizada não ajuda a melhorar a cidade de São Paulo? Porque as subprefeituras não funcionam, por exemplo. Tudo que eu acho que tem que enxugar na administração direta, eu acho que tem que fortalecer nas subprefeituras. Cada subprefeitura tem que ser praticamente uma cidade, com uma força política real. Não dá para a gente imaginar que a gente quer ser um país inclusivo se as nossas crianças ficam nas EMEIs 5 horas por dia, das 7 às 4, ter 5 refeições na escola, não ter criança na rua das 8 às 5, é uma discussão social isso, mas ampliar esse conceito de que nós temos que cuidar dessas crianças. A política pública educacional melhora as outras políticas públicas. Ela ajuda a resolver os outros problemas. A partir da educação a gente constrói uma cidade muito melhor. São Paulo tem que ser uma capital mundial. Nós estamos perdendo oportunidades. Metrô. Todo mundo sabe que o metrô de São Paulo poderia ser muito mais amplo do que é. Veja, nós começamos o metrô em 1969, o mesmo ano que a cidade do México começou o metrô. Não acho que um modal para resolver problemas de transporte em São Paulo. O metrô é um modal, mas o ônibus é um modal importante também, o trem é um modal importante. Só para falar um pouco dessa região, que é uma região tão importante para São Paulo, que tem vocações múltiplas dentro dessa própria região, a preocupação, eu não sou contra a operação que transforma a Barra Funda, que virou um filé mignon hoje, né? Mas o que eu acho que todas essas operações urbanas, para que elas deem certo, elas precisam desse envolvimento da sociedade, de uma discussão coletiva, né? A Barra Funda poderia se transformar no bairro da cultura de São Paulo. Será que isso não é mais interessante do que um bairro só de grandes prédios, grandes apartamentos, né? Nós teremos condições de minimizar esses impactos de trânsito, de iluminação. Esses projetos que eles vão surgindo, olha, ainda bem que eles demoram para acontecer, mais promessa do que realização de projetos, porque às vezes o impacto é tão grande e a insegurança gerada por esses impactos mostra que é uma cidade grande com pouco planejamento. A discussão dos problemas de saúde que tem no bairro, de enchentes, olha, o prefeito usou 10% do orçamento em contenção de enchentes. E aí, é que esse ano não choveu, choveu ano passado. Então a gente não teve os mesmos problemas. Mas a gente não pode ficar esperando que não chova. A gente tem que resolver as coisas antes que elas possam acontecer. Eu acho que essa eleição vai ser um momento muito bonito de discussão de ideias. São Paulo é uma cidade que tem os serviços de iniciativa privada cada vez melhor, porque nós temos um consumidor exigente. Você vai no restaurante que não é bom, você não volta mais, reclama. A telefonia não deu certo, você muda a sua operadora de telefonia celular. Você vai comprar uma geladeira, não deu certo, você vai... Agora, na área pública não tem para quem reclamar, porque aquele serviço público só a prefeitura faz. Então, está na hora de nós modernizarmos essa gestão, de fazer com que as pessoas possam reclamar e serem atendidas, que o cidadão possa ser tratado com dignidade. Verdade é uma palavra fundamental.
Eu não tenho uma fórmula mágica para resolver o problema de São Paulo, mas eu tenho certeza que eu vou fazer primeiro uma equipe dos melhores nomes, independentemente do partido que as pessoas estejam, mas que tenham compromisso público, vontade de resolver problema, que tenham sensibilidade. Um bom político sem sensibilidade não existe. São Paulo merece um prefeito que tenha áreas de modernidade, que conheça o mundo, que tenha uma gestão de mundo na cabeça, que saiba o que os outros países estão fazendo e, além disso, que tenha essa sensibilidade. Governar bem significa ter a criação de polos industriais, a compreensão de problemas da cidade e, ao mesmo tempo, se preocupar com quem usa crack, com o morador de rua, com a criança que não tem creche. Tem que unir essas duas coisas, uma gestão eficiente e uma sensibilidade humana. Que tipo de prefeito hoje poderia dar a São Paulo o que São Paulo merece? O que São Paulo merece? Mais segurança? Com certeza. Não é um problema só do prefeito, é do governador, mas é um trabalhar conjunto, é olhar para a cidade, é querer ser prefeito e é gostar de gente. Isso é uma coisa que eu me orgulho, graças a Deus, de gostar das pessoas. O ser humano merece ser respeitado, né? Eu não acredito em cidadão de primeira ou segunda categoria. E eu não mudo quando eu estou num cargo, quando eu não estou num cargo. Eu acho que se a gente recebe essa oportunidade de Deus e das pessoas, essa confiança, é preciso transformar isso em ação e fazer com que a política seja um serviço, né? Um serviço. Servir bem naquele tempo em que eu estou governando.